Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos repostar uma matéria muito interessante sobre a vida e a trajetória do ministro Alexandre de Moraes, um homem que é odiado por muitos e amados por outros. É uma matéria da BBC News e faz-nos lembrar aquele ditado popular que diz: "Você quer conhecer o ser humano? Dê poder a ele." Vamos então à matéria. Depois clica no joinha, depois deixe o seu comentário e compartilhe com outros para que este canal tenha mais visibilidade. Vamos à matéria. Tragédia inesperada que abalou o judiciário brasileiro. E recebemos com profundo pesar a notícia do falecimento do ministro Giori Zavascki do Supremo Tribunal Federal. E que teve um desdobramento importante. Colocou em cena quem se tornaria um dos ministros mais poderosos e controversos do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Críticos o chamam de autoritário, mas, para seus apoiadores, ele virou um protetor da democracia. O juiz que não resiste à pressão e mude de profissão. Eu sou Mariana Schreiber, da BBC News Brasil, e neste vídeo eu relembro em 7 pontos a trajetória de Moraes, que agora tem um papel central no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Em janeiro de 2017, um acidente aéreo em Paraty, no Rio de Janeiro, resultou na morte do ministro do STF, Giori Zavascki. O ministro Giori Zavascki era homem de bem. Coube ao então presidente Michel Temer indicar um substituto, e o escolhido foi seu ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, na época filiado ao PSDB. O PT reagiu com críticas. A oposição e os movimentos sociais consideravam Moraes um jurista conservador e punitivista. Mas ele foi sabatinado e aprovado pelo Senado. No início, Moraes era apenas um ministro entre os 11 da corte, até ele ganhar protagonismo como nenhum outro. Para a gente entender como isso aconteceu, vamos relembrar a carreira dele. Moraes é professor de Direito da USP desde 2002. Depois de ter ingressado no Ministério Público em 1991, ele ocupou cargos na Prefeitura e no governo de São Paulo a partir de 2002 e acabou formando laços com a centro-direita paulista. Em 2005, ele virou secretário de Segurança Pública no governo do então tucano Geraldo Alckmin, hoje vice-presidente de Lula. Foi nessa época que a polícia de São Paulo, sob comando de Moraes, solucionou rapidamente o caso de um hacker que tinha tentado chantagear Marcela, a esposa de Michel Temer. Isso teria contribuído para Moraes conquistar ainda mais a confiança de Temer, com quem já tinha uma boa relação há anos. É bom lembrar que naquela época, o caso que dominava as manchetes e as atenções no STF era a Operação Lava Jato, atingindo vários grupos políticos em Brasília. Ter alguém próximo no Supremo poderia ser valioso para Temer e seus aliados. E ele acabou sendo selecionado também como um nome de segurança e um nome, enfim, de fato de confiança, porque o contexto da época era do julgamento de vários processos da Operação Lava Jato, o que justificava uma nomeação confortável, que foi costurada com muita facilidade também no âmbito do Legislativo. O jurista Joaquim Falcão, que trabalhou com Moraes no Conselho Nacional de Justiça 20 anos atrás, me disse que os laços com a política paulista foram importantes para que ele chegasse ao STF, mas o preparo técnico também contou. Ele é preparado tecnicamente. Ele está preparado para enfrentar qualquer um jurista de lá. Engana-se quem acha que ele faz a coisa sem base. Você pode estar contra ou a favor dele, mas que tem uma base técnica, jurídica, tem. O segundo é que era um trabalhador compulsivo. Ele sempre pretendeu ir para o Supremo. Bom, Moraes se tornou ministro do STF em março de 2017. E foi só depois de 2 anos que ele começou a ter um grande protagonismo na corte. Foi quando ele foi escolhido pelo então presidente do STF, Dias Toffoli, para ser o relator de uma investigação sobre ataques virtuais ao tribunal.
o famoso inquérito das fake news. E Moraes foi escolhido para esse caso justamente por causa do seu perfil. Ele é investido da presunção de que ele é um especialista em segurança pública. E como o inquérito das fake news implicava um ato de investigação, porque era a apuração de quem estava difamando, ameaçando os ministros da corte, era meio que natural que ele assumisse essa incumbência. Esse inquérito, aliás, causou muita polêmica, porque foi aberto por Toffoli de ofício, ou seja, sem que houvesse um pedido dos órgãos responsáveis por investigações criminais. A regra é que a Polícia Federal ou a Procuradoria-Geral da República solicitem a abertura de inquéritos no STF. E essa solicitação é sorteada para a relatoria de um ministro, que autoriza ou não a investigação. Vale lembrar que, no início, esse inquérito não girava em torno de supostos crimes cometidos por bolsonaristas. Na verdade, ele era visto como uma resposta aos ataques de integrantes e simpatizantes da Lava Jato ao STF. Num momento em que a corte estava revertendo condenações ligadas à operação, inclusive contra o então ex-presidente Lula. Passados alguns meses, Moraes ordenou a remoção de uma reportagem da revista Cruzoé sobre suposta ligação de Toffoli com a Odebrecht, empreiteira investigada na Lava Jato. Moraes argumentava que não havia provas dessa relação e que Toffoli tinha sofrido ataques mentirosos. A ordem de tirar a reportagem do ar foi criticada como censura e foi mal recebida, inclusive por parte do STF. Isso fez Moraes recuar e derrubar a própria decisão. Mas no ano seguinte, o cenário mudou, e muito. A nossa bandeira jamais será vermelha! Era abril de 2020 e manifestantes estavam nas ruas de Brasília para pedir uma intervenção militar e o fechamento do Congresso e do STF. E Bolsonaro, na época o presidente da República, participou. Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil! É agora o povo no poder! Mais que o direito, vocês têm a obrigação de lutar pelo país de vocês. Foi nesse novo contexto que aquele inquérito das fake news que estava nas mãos de Moraes passou a ser visto como um instrumento para defender o Supremo contra os ataques de Bolsonaro e dos seus aliados. Tudo isso mudou também a forma como parte da esquerda passou a enxergar Alexandre de Moraes. A partir daí, o protagonismo de Moraes na corte não parou de crescer. Uma série de outras investigações foram sendo abertas e agregadas ao inquérito das fake news. Você provavelmente vai se lembrar de várias dessas investigações. A das vendas de joias do acervo presidencial por Bolsonaro, a da suposta falsificação de comprovantes da vacinação da Covid-19 pelo ex-presidente, ou a da atuação de um suposto gabinete do ódio no Palácio do Planalto, entre várias outras. Essa concentração de inquéritos nas mãos de Moraes começou a dividir opiniões entre especialistas em direito. Eu conversei com alguns que acham que é algo que prejudica o próprio STF. A concentração de todos esses processos nas mãos do ministro Alexandre de Moraes é excessiva. Ao falar isso, não estou dizendo que outros ministros decidiriam de modo diferente ou que existe algum tipo de perseguição, não é isso. Mas na minha visão, essa interpretação expansiva de que ele é prevento para julgar todos os casos por ser relator do inquérito das fake news é, de certa forma, prejudicial à reputação do tribunal, porque reforça esse personalismo, essa ideia de que existe um indivíduo no tribunal que é encarregado de resolver todas as questões. Do outro lado, alguns juristas argumentam que Moraes age com o aval dos colegas de corte. O STF inteiro, né, todos os ministros têm respaldado as decisões dele. Então, acho que nesse ponto, acho que é injusta a crítica de dizer assim, ele assume um lugar de arbitrariedade, de despotismo. Os ministros todos fazem isso, né? O que o distingue talvez seja, pela sua biografia, a coragem de ser o rosto dessa reação institucional. E teve ainda outro fator que turbinou os poderes de Moraes. Ele assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral em 2022 e, com isso, comandou a eleição presidencial daquele ano. À frente do TSE, Moraes intensificou a repressão a discursos antidemocráticos e chegou a ameaçar prender o então diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, por uma operação que estava prejudicando o trânsito de eleitores nos redutos eleitorais de Lula, no segundo turno da disputa presidencial. Isso nos leva a mais um dia crucial na história política recente do Brasil, o 8 de janeiro de 2023. A Casa do Povo! Estamos dentro! Estamos dentro! Olha só o palácio aqui, ó!
foi quando bolsonaristas radicais depredaram as sedes dos três poderes, inconformados com a eleição de Lula. Naquela mesma noite, Alexandre de Moraes ordenou que fosse desmantelado o acampamento de bolsonaristas radicais diante do quartel-general do Exército em Brasília. Agora, a pergunta que não quer calar é o seguinte: são bolsonaristas radicais ou petistas infiltrados para dar uma roupagem de tentativa de golpe? Para isso que nós acabamos de ver essa semana. Fica aí a pergunta. Muitos suspeitos vídeos que desapareceram, muito suspeito várias coisas no decorrer desse processo. Vamos continuar a matéria. Brasília. Mas tem uma outra decisão daquela noite que é vista como excessiva por alguns juristas: o afastamento por ofício do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por 90 dias. Isso sem que houvesse um pedido da Procuradoria-Geral da República e depois que o presidente Lula já tinha ordenado a intervenção federal na segurança pública do DF. Moraes justificou a decisão a partir de um pedido genérico da Advocacia-Geral da União, solicitando mais ações para impedir novos atos criminosos, algo insuficiente para afastar Ibanez, na visão do professor Werneck. Não sei se tá claro. O que significa decidir de ofício é você decidir, o juiz decidir uma coisa que não foi pedida por ninguém, né? Ou pelo menos que não foi pedida por alguém que tinha legitimidade para pedir aquilo. E isso é um limite muito importante para o poder de um juiz, sobretudo para garantir a sua imparcialidade, né? Sobretudo para você misturar o que é a crença que o juiz tem de que aquilo ali é um problema do que ele vai ter que fazer como juiz depois com algum distanciamento. Outra decisão de ofício do ministro foi a inclusão de Elon Musk, dono da plataforma X, como investigado no inquérito das milícias digitais, uma dessas investigações nascidas do inquérito das fake news. Na visão de Diego Werneck, essas muitas decisões de ofício que Moraes tomou ao longo dos anos deixam o ministro numa situação delicada para julgar Bolsonaro agora. Teria sido prudente fazer uma de duas coisas: ou não adotar todo esse protagonismo, ou se adotar, depois não participar da decisão. Ele se refere ao julgamento na primeira turma do STF de Bolsonaro e de 7 ex-integrantes do seu governo, inclusive 3 generais do Exército. Eles são acusados de tentar dar um golpe de Estado para evitar a posse de Lula. Bolsonaro nega as acusações e diz que seu governo realizou a transição de poder para o atual presidente. Inconformado com a derrota eleitoral, ele admite que no final de 2022 cogitou medidas de exceção, como decretar estado de sítio, mas afirma que essas medidas estariam dentro do que ele chama de, abre aspas, 4 linhas da Constituição. Sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Recentemente, Alexandre de Moraes decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro, depois do ex-presidente e seu filho Eduardo terem articulado com o governo de Donald Trump tarifas comerciais dos Estados Unidos contra o Brasil, além de sanções americanas contra integrantes do STF. A atuação de Jair e Eduardo Bolsonaro foi considerada como obstrução de justiça, ou seja, como uma tentativa de impedir o julgamento do ex-presidente no STF. Os juristas com quem eu conversei acham que a atuação da família Bolsonaro junto ao governo americano pavimentou o caminho para Moraes adotar medidas duras. A partir do momento que Eduardo Bolsonaro sai do país para conspirar contra os interesses nacionais, ele reforça a tese de que as ameaças contra o Supremo Tribunal Federal, com a tentativa de golpe de Estado, eram projetos levados a sério. Ele investe de razão o ministro Alexandre de Moraes para dizer que essa ameaça não só é séria, como ela está em curso e que ela precisa ser erradicada se a gente quiser um futuro democrático. A professora Ana Laura Barbosa me disse que o embate entre o STF e o governo Trump intensifica a polarização no Brasil e traz riscos para o Supremo, de um jeito que ainda é difícil de mensurar. Eu acho que a instabilidade é muito maior do que ela já foi antes, e eu acho que isso é preocupante de modo geral para o país, sobretudo considerando que tem eleições se aproximando. Eu questionei o ministro sobre as críticas por meio da assessoria do STF, mas ele não quis se manifestar. Para o professor de Direito da USP, Rafael Maffei, é natural que haja controvérsias sobre Moraes quando se trata de um volume tão grande de decisões. No entanto, ele avalia que, de modo geral, o ministro tem agido corretamente para enfrentar o que vê como o maior ataque ao sistema democrático estabelecido pela Constituição de 1988. Por hoje, eu fico... Então,
Diante de tudo que nós assistimos aí, a pergunta que não quer calar é o seguinte: o que fazer? Deixar o país nas mãos de um juiz, de um homem que nunca recebeu um voto, quando a Constituição diz que todo o poder emana do povo? Então, se o poder emana do povo, o que Eduardo Bolsonaro está fazendo é legítimo, porque está representando quem? O povo. Então, ele não está jogando contra as instituições, ele está jogando a favor das instituições, mas ele está jogando contra as decisões autocráticas, autoritárias, as decisões de ofício, como nós vimos na própria matéria, que são milhares ao longo desses 6 anos, decisões de ofício do ministro Alexandre de Moraes. É contra isso que a família Bolsonaro luta e que está tendo aí total apoio do povo brasileiro. Então vocês vejam que a própria matéria descortina todo o histórico do ministro Alexandre de Moraes desde o início. Vimos aí um jurista falar que era a intenção dele desde o início, era um sonho dele ser ministro do STF. Então, a trajetória dele foi toda aí descortinada e fica aí, como livre pensadores que todos nós somos, a você ter a sua opinião pessoal a partir dessa matéria. Então, se você gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo, para que muitos outros brasileiros conheçam também, de forma resumida, toda a história do que está acontecendo e esse desfecho que teve aí da condenação do nosso presidente aí, de forma totalmente antidemocrática, sem defesa, de forma, né, praticamente combinada entre aquele grupo ali do primeiro, né, aquele grupo, né, da primeira turma do STF. Um abraço, até o próximo vídeo. Aqui é o canal Notícias Importantes da Semana.